Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, um excelente início de semana. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, momento esse em que nos reunimos aqui em um só coração, em um só pensamento, elevados até a Deus nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por esse eterno amor de Jesus que nos reúne aqui como uma grande família. É com muito carinho que hoje nós iniciamos mais um dia de partilha das palavras do alto, das palavras de Jesus, das palavras do Evangelho. Por isso, meus irmãos, para esse momento, nós convidamos a Jesus para estar presente conosco, para que Jesus possa nos amparar em cada passo nessa nova semana que se inicia, para que Jesus possa nos proteger a todos nós, proteger os nossos caminhos, as nossas escolhas, nesses novos dias que virão. Que Jesus possa também conceder a todos nós a paz no coração, essa paz que não é a paz do mundo, mas é a paz que vem de Jesus. E que o nosso divino Mestre Nazareno também possa nos conceder o cultivo da fé e da força, da coragem e da esperança na vida eterna, cada vez mais em nosso coração. Porque dessa forma nós enfrentamos com muito mais resignação as provas da vida. Que hoje, meus irmãos, possamos iniciar a nossa semana com o nosso coração fortalecido, com o nosso coração tranquilo, com a nossa alma preenchida de fé para esses novos dias que virão. Bom, meus irmãos, são com essas palavras e com Jesus vivo em nosso coração que eu convido a todos para começarmos aqui o nosso encontro do Evangelho Diário, momento esse que iremos refletir hoje, a mensagem de número 91 do livro Um Minuto com Chico Xavier. E esta mensagem de hoje é do querido Espírito Emmanuel. E Emmanuel diz para todos nós nesta segunda-feira: a ciência, ela multiplica as possibilidades dos sentidos. E a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Olha como que Emmanuel ele foi profundo hoje na nossa mensagem do nosso Evangelho. Hoje essa mensagem que saiu aqui do livro Um Minuto com Chico Xavier. Reparemos que Emmanuel cita aí 3 palavras muito conhecidas por nós. Primeiro ele cita ciência, depois ele cita filosofia e por último ele cita a religião. Ciência, filosofia e religião. O que esses 3 termos têm em comum para nós espíritas? Acredito que como espíritas já ouvimos muito esses 3 termos sendo usados juntos: ciência, filosofia e religião. Emmanuel está falando aqui dos 3 grandes pilares da doutrina espírita. Allan Kardec nos afirmou que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, esses 3 termos definem os principais pilares da doutrina espírita. E para nós entendermos um pouco mais, eu reservei aqui para a gente hoje, eu vou até mostrar esse livro. Esse livro, ele se chama Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.
E neste livro, nós temos reservado para nós a explicação. Por que o Espiritismo é ciência? Por que o Espiritismo é filosofia? E por que ele também se define como religião? Como entender essa tríade, não é mesmo? Esses três pilares. Então, aqui para gente, no capítulo, no roteiro 3, nós temos explicado para nós. O Espiritismo é a ciência. Olha só, por que é ciência? O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Quem nos disse isso foi Allan Kardec. Então, primeiro termo, o primeiro pilar da doutrina espírita, ciência. E ela é uma ciência porque ela vem nos provar, nos comprovar por provas irrecusáveis, porque a ciência faz isso. A ciência, ela tem o quê? Uma hipótese de algo e ela vai tentar ali comprovar aquilo, não é mesmo? Através dos fatos, das observações. Não é achismos, não é assim, eu acho que existe vida após a morte, eu acho que pode existir espíritos, eu acho que pode existir um mundo espiritual. Não é achismos, é comprovação. Allan Kardec nos ajudou a comprovar que existe sim um mundo espiritual, vida após a morte do corpo. Os espíritos estão em constante contato com o mundo material. Então, por isso é ciência, porque por provas irrecusáveis nos mostrou a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corpóreo. Olha, meus irmãos, me lembro muito, mas muito, de um fato que talvez muitos de nós já possa ter ouvido, mas é um fato que nos traz como que a doutrina espírita nos trouxe essa comprovação dos fatos da existência do mundo espiritual. Lembremos de algo aqui que aconteceu no Brasil, em São Paulo, no ano de 1974. Então vejamos só, dia 1º de fevereiro do ano de 74, na cidade de São Paulo, teve um incêndio, meus irmãos. Um incêndio em um edifício novo, pouco tempo construído, aliás, um edifício que foi chamado como Edifício Joelma. E o que aconteceu nesse edifício? Houve um curto-circuito ali e tudo pegou fogo. E aí aqueles andares, o fogo foi alastrando de um andar para outro. Algumas pessoas conseguiram sobreviver a esse incêndio e outras pessoas desencarnaram, certo? E olha que interessante, porque entre essas pessoas que desencarnaram nesse incêndio no ano de 74, tinha uma jovem de 21 anos. Ela e o irmão dela era mais novo, ele tinha os seus 19 anos. Ela e o irmão trabalhavam nesse edifício Joelma e estavam lá no dia que pegou fogo, no dia do incêndio. O irmão conseguiu sair ileso da situação. A jovem não conseguiu, porque ela estava em um dos andares muito alto. O irmão dela estava mais no térreo. Ela já estava num dos andares mais altos, então ela não conseguiu descer pelas escadas, porque o fogo já tinha alastrado. Então ela não conseguiu
escapar e desencarnou naquele incêndio. O jovem, quando encontrou com a mãe dele, a mãe estava muito preocupada, muito desesperada, e esse jovem, ele se recusou a contar para a mãe dele que ele já sabia que a irmã tinha falecido. Então, assim, era um choque daquele momento, era uma situação inesperada. Então, ele ia esperar um pouquinho para depois contar para a mãe dele, para depois dar a notícia. Mas ele já tinha até reconhecido o corpo da irmã, já tinha constatado que ela havia desencarnado. Mas ele não contou para a mãe. E a mãe, ela estava muito angustiada, mas muito angustiada, porque claro, ela não sabia o que tinha acontecido com a sua filha. Até então, as informações que tinham passado para ela é que eles ainda estavam resgatando pessoas no prédio, ainda estavam fazendo buscas e que ela ainda não tinha sido achada. Foi isso que foi falado para ela. Mas todos, menos ela, sabiam já que a menina tinha falecido. E essa mãe, ela pega e vai ao caminho, ela vai, né, ela segue caminho rumo ao edifício Joelma, para ver se ela consegue encontrar a filha, né, ficar por ali para ver tudo que está acontecendo. No meio desse caminho, a boa espiritualidade, a boa espiritualidade permite que o espírito da filha apareça para a sua mãe e avise ela que ela já partiu para o plano espiritual. Então essa jovem em espírito aparece para sua mãe e somente a sua mãe consegue ver ela em espírito e ela diz: "Mamãe, o meu irmão está te escondendo algo. Ele já sabe que eu morri. Eu estou bem, não se preocupe." E ela segue para o plano espiritual. E essa mãe vira-se para o filho e diz: "Ela morreu. Você está me escondendo algo. Eu sei, ela apareceu para mim. Eu vi minha filha em espírito. E ela me contou que ela já faleceu." E aí o filho já não consegue mais esconder a situação e revela a verdade. Anos, né, um tempo depois, na verdade, Chico Xavier, em Uberaba, irá psicografar uma carta dessa filha, contando tudo o que aconteceu, como que ela chegou no plano espiritual, quem recebeu ela no plano espiritual. Ela conta, aliás, que o avô dela o cuidou dela, que ela não sentiu dores por causa do incêndio, que ela só sentiu como se fosse uma sensação de perda de consciência, mas que logo ela foi resgatada para o mundo espiritual. Então, na vida material, a gente enxerga esse incêndio como algo que foi catastrófico, né? Um incêndio, assim, que causou muita dor. E só que lá no mundo espiritual, ela traz a mensagem que ela não sentiu dor no momento da passagem, deixando a terra e indo para o mundo espiritual. Ela conta que teve espíritos que cuidaram dela e que ela estava num lugar, num hospital, onde tinham outros também sendo cuidados. Chico psicografa essa carta trazendo a história dela. Meus irmãos, eu contei bem resumidamente aqui para nós um trechinho dessa história tão bonita, vivenciada em São Paulo no ano, essa história bonita que eu digo, não no sentido do edifício e tudo que aconteceu, não é isso. Eu falo bonita no sentido da eternidade da vida, da compreensão da eternidade da vida além do túmulo. Porque, olha só, por isso que o espiritismo é ciência. Porque essa mãe, ela viu o espírito da filha. Anos, tempos depois, Chico psicografa com detalhes que só a família sabia, não tinha como o Chico saber nada da história dessa menina. Então, olha a comprovação da eternidade da vida.
essa mãe, ela viu o espírito da filha e ela passa um recado direto para a mãe falando: "Meu irmão sabe a verdade, pergunta para ele". Então, por isso que a doutrina espírita é ciência. Como negar a eternidade da vida diante de tantos fatos que estão na nossa frente sobre a eternidade do espírito? Agora, outro termo que Emmanuel traz para nós nessa mensagem, ele traz filosofia. O espiritismo é ciência e filosofia. E a explicação é o seguinte para gente: o espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica. Embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhes confere um caráter científico, mas também é o caráter filosófico do espiritismo, porque o espiritismo ele estuda o homem, sobretudo o espírito, seus problemas, a sua origem e a sua destinação. Então, por que que o espiritismo também é de caráter filosófico? Porque ele se dedica a aprofundar, buscar esclarecimento e estudar sobre questões que envolvem a vida, tanto a vida na terra material, quanto a vida espiritual. Problemas que regem a nossa vida, estuda a nossa moral, o que conduz a gente para um caminho melhor, quais são as nossas chagas ainda morais que a gente tem que buscar vencer. Então, o Espiritismo também é uma doutrina que tem a filosofia como a sua base, porque ela estuda os problemas do ser, os problemas do homem, os problemas do espírito e busca entender todas essas ligações do passado, presente e futuro. As consequências das nossas atitudes, o que move a gente a fazer algo, o que move certos pensamentos e intenções. Agora, por último, Emmanuel também diz religião. Aí a gente termina a tríade ciência, filosofia e religião. E aqui é nos colocado pelas palavras de Allan Kardec. O Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que ainda não possuem e fortalecer naqueles que estão com esse sentimento de fé ainda vacilante. Então, olha só que interessante. O Espiritismo busca nos demonstrar os fatos da existência da vida eterna, mas também filosoficamente estuda os problemas que regem a nossa caminhada como espíritos eternos. E ao mesmo tempo, não deixa de nos falar sobre fé, sobre Deus, sobre alma, sempre trazendo esse olhar para Deus, nosso Pai. Então, olha que interessante, pelas palavras de Allan Kardec, essa tríade termina na religião por quê? Porque as bases fundamentais da doutrina espírita se encontram também, né, repousam sobre as bases de uma religião, certo? Então, nós acreditamos em Jesus, não só acreditamos, mas buscamos seguir, não é mesmo? Todo espírita, ele é cristão também, porque Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. Então, nós seguimos também a Jesus. Nós buscamos conhecer a história do Cristo, não é mesmo? Então, buscamos desenvolver nossa fé. Estamos sempre buscando construção do reino de Deus em nosso coração. E aí entra as bases fundamentais de uma religião. Só que é interessante, meus irmãos, eu gostaria até de fazer um comentário aqui para todos nós, que é nos colocado assim pelas palavras de Allan Kardec, esse trecho, que o Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, né? Pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões,
Deus, a alma e a vida futura. Mas ele não é em si uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou sumo sacerdote. Então, o que o Allan Kardec quis nos dizer aqui? O Espiritismo, ele propriamente dito é uma doutrina que tem as suas bases religiosas, mas não é uma religião constituída em si no termo religião como nós conhecemos aqui. Porque quando nós falamos o termo religião, vamos tentar entender. Geralmente pensamos, como Allan Kardec coloca, ritos, hierarquias dentro daquele templo, um templo religioso também, e todas aquelas normas religiosas que são incutidas ali. A doutrina espírita, ela tem as bases religiosas, mas ela é uma doutrina. Porque nós não seguimos nenhum rito em si. Não tem nenhuma norma para dizer que se é espírita. Por exemplo, só se você fez isso e isso e isso dentro da religião, você é espírita. Se você não passou por essas etapas, você não é espírita. Se você não fez isso, você não é espírita. Coisas externas, sabe? Esses ritos externos. Dentro da doutrina a gente não encontra isso. Dentro da doutrina espírita. Todos são aceitos de braços abertos. Todos. Porque o espiritismo, ele abre os braços para todos. Não tem condição para ser aceito como espírita. O espiritismo não impõe, você tem que fazer isso, você só pode se vestir dessa forma, você tem que seguir essa norma. Aí sim você é espírita. Não. Dentro da doutrina espírita não temos isso. A doutrina espírita abre o braço para todos, na situação que estão, da forma como podem e do jeitinho que são, para serem recebidos dentro da doutrina espírita. O espiritismo não está preocupado em fazer discípulos dele, está preocupado em tocar corações verdadeiramente e transformar almas verdadeiramente, sem forçar ninguém a ser adepto do espiritismo. Por isso que o nosso coração do espírita, ele é aberto a todos muito respeitosamente, muito carinhosamente, sem preconceitos. Olha, meus irmãos, eu espero que da melhor forma eu possa ter explicado um pouco aqui para nós. Repito que essas palavras aqui são de Allan Kardec. É ele, em obras póstumas, que define que o espiritismo não é bem uma religião como a gente compreende o termo da religião, sabe? Com hierarquia dentro de um templo, com ritos, com costumes que têm que ser seguidos, com rituais. Não, o espiritismo não tem isso. Então, por isso, talvez propriamente dito, não entra no termo religião como a Terra conhece, mas as suas bases são religiosas. Porque acreditamos em Deus, nosso Pai que nos ama imensuravelmente, seguimos a Jesus como cristãos, acreditamos na vida eterna e acreditamos que a vida não é só aqui na matéria, a vida também está lá no mundo espiritual. Então a nossa base, a nossa fé, ela tem as suas bases religiosas, mas nos caracterizamos mais como uma doutrina. Bom, meus amados irmãos, eu vou aconselhar a todos a leitura desse roteiro 3 aqui desse livro, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porque o que eu não pude falar aqui, o que eu ainda não consegui explanar aqui sobre esse tema, todos vocês encontram neste capítulo. Tudo explicado para nós sobre essa tríade, ciência, filosofia e religião, tudo explicado para nós da doutrina espírita. Eu espero que da melhor forma eu possa ter trazido aqui um pouquinho de esclarecimento para nós, da nossa grande doutrina espírita que tanto amamos. Eu deixo aqui o nosso carinho, o nosso obrigado por mais um evangelho juntos. Nos encontramos amanhã com a paz de Deus para mais um evangelho diário. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Deus, nosso amado Pai, e lembremos que esta é uma mensagem
da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos com Jesus, meus irmãos, que assim seja.